Boa noite, turma, tudo bem? Hoje, gente, eu vou dar continuidade falando sobre a UTI neonatal e o que tem dentro de uma UTI neonatal e os cuidados que vocês têm que ter com relação aos pacientes internados, né? Geralmente, dentro da UTI neonatal fica muita criança prematura, né? Que nasceu antes do tempo, antes das 37 semanas. Então, o cuidado que é feito com essa criança é muito maior do que com a criança que nasceu a termo. Com relação ao acesso, né, é um dos principais agravantes dentro da UTI é o acesso. Por quê? Funcionar um acesso infantil é muito complicado. Não é para qualquer profissional, tem que ter capacitação, né? Além de tudo, conhecer bastante os vasos, a anatomia, para não ficar furando demais a criança. Então é importante ter um conhecimento, tá? Os tipos de catéter venoso, gente. Tem o catéter venoso, que é o scalp, que eu acredito que vocês já conhecem, que é o que tem a orelhinha, né? Geralmente é conhecido como duas orelhinhas. A numeração dele do scalp é ímpar, geralmente você tem o scalp 23, né? 21, 27. Esse scalp, ele é conforme a idade da criança, né? Se a criança é pequenininha, você vai ter que puncionar com scalp menor, tá? E às vezes tem que usar até o scalp 27, porque a criança não tem um acesso muito bom para puncionar. Então é importante que vocês avaliem como que é essa veia durante a punção, tá? Eu trabalho numa cintilografia, aonde faz muita cintilografia renal infantil. Então faz de criancinha de 3 meses, 2 meses. E muitas das vezes a gente não consegue funcionar com scalp. E a gente utiliza o gelco. Por quê? O gelco não fica uma agulha dentro da veia do paciente. É somente um silicone, né? E o silicone acompanha a veia. Então, a facilidade durante a punção é muito melhor. Então, muitas das vezes a gente opta por puncionar com o gelco em vez do scalp. E também o catéter, a gente utilizado de curta permanência, para que serve isso? Que é o scalp, serve para punção de sangue, né? Você vai tirar sangue de uma criança ali naquele momento. Serve também para injetar alguma medicação naquele momento e acabou. Então, não é um catéter que pode deixar de um dia por outro, porque senão vai perder o acesso, vai infundir medicação fora, pode causar edema. Então, é muito importante vocês ficarem atentos sobre isso, tá? Com relação ao gelco, a numeração dele já é par, tá? A gente tem o gelco 14, 16, 18, 20, 22, 24. O 24 é o menor que tem, que é esse amarelo, que tá no finalzinho. Geralmente a gente utiliza, gente, é sempre o amarelo, tá? Porque em veia de criança, infelizmente, é muito fina, não tem um bom calibre. A gente tem que aproveitar e já avaliar direto e impulsionar com o amarelinho, porque senão vocês vão ficar perdendo acesso e corre o risco de infundir medicação fora, tá? Os tipos de catéter. Tem o catéter de longa permanência, que é o PIC. Esse catéter de longa permanência, gente, ele é periférico, tá? É o catéter que funciona jugular. Ele é feito pelo enfermeiro. O de central é feito pelo médico, tá? O catéter central é feito pelo médico. O procedimento do catéter periférico é usado normalmente em RN prematuro extremo. Por quê? Não consegue um acesso periférico, aí opta por puncionar uma jugular. Geralmente, os bebês que precisam de uma hidratação, né, com soro ou com a nutrição parenteral, que é a dieta por via parenteral, tá bom? É por isso que utiliza esse acesso
jugular. Por quê? Tem um calibre maior, ele tolera maiores osmolaridades. Osmolaridade, gente, tem algumas medicações que é muito concentrada, como por exemplo, a glicose, muitas das vezes os medicamentos que tem dentro da dieta parenteral tem uma osmolaridade muito alta, que é, por exemplo, 9% de osmolaridade. Então, tem que ter um catéter de qualidade, tá? É importante também, gente, porque esse catéter periférico, ele faz que evita a gente ficar puncionando várias vezes um acesso e não conseguir puncionar, realizar tricotomia no couro cabeludo, às vezes acontece com muita frequência, né? O catéter umbilical, que é esse de baixo que vocês estão vendo, esse catéter umbilical, gente, é esse aqui, ó. Esse catéter aqui. Geralmente, funciona tanto a artéria quanto veia nesse catéter. O catéter umbilical geralmente funciona a artéria para avaliar a gasometria, né, que é os gases no sistema sanguíneo. O coto umbilical, ele é composto por 2 artérias e uma veia. Então, geralmente funciona a artéria para avaliar a gasometria em criança muito grave, né? E a veia também funciona para injetar medicação, geralmente como medicação de urgência, tá? Como, por exemplo, dopamina, dobuta, adrenalina, né? E é usado, gente, para a sala de ressuscitação e na sala de parto também, tá? Por quê? Como precisa de um acesso de qualidade rápido, o médico já pega direto da veia do coto umbilical, porque vai facilitar durante o procedimento, tá? Por isso que é feito esse catéter. E também para injetar glicose, que tem uma osmolaridade muito alta, né? E às vezes precisa de um calibre mais adequado e não tem condição. Esse outro, gente, é o catéter venoso central. Geralmente é feito pelo médico, tá? Esse catéter venoso central é interno, tem que tomar cuidado com infecção, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, ele tá descoberto, mas geralmente, gente, fica com um plástico transparente, é uma colinha com plástico transparente que consegue ver se está tendo infecção ou não, tá? Então, tem que ficar atento sobre isso também, por quê? Porque senão corre risco de levar infecção para essa criança. E a gente que é da área da saúde, que a gente trabalha dentro de UTI, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vai para a rua e volta lá para dentro, vai para a rua e volta lá para dentro. Nós somos um grande foco de infecção para os pacientes, tá? Esse catéter, gente, ele é utilizado para as crianças que estão internadas após o 6º dia, tá? Essas crianças após o 6º dia vai ter que ser infundido medicação como antibiótico, hidratação. Em caso de urgência, ter que injetar medicação de urgência, né? É feito terapia antimicrobiana, como eu falei do antibiótico. Importante orientar, gente, que o antibiótico tem que ser feito no horário certinho, tá? 7 de 4 em 4 horas tem que manter, porque senão acaba criando resistência na bactéria. Hidratação venosa com concentração de glicose acima de 12,5. Esse catéter pode ser utilizado para isso também. Por quê? A concentração da glicose acima de 12,5, a osmolaridade é muito alta. Então, se infundir num catéter periférico, muitas das vezes o acesso é perdido com muita facilidade. Nutrição parenteral total, com osmolaridade acima de 900. Gente, a parenteral que vai vitamina, proteína, tudo aquilo que sais minerais, aquilo que o nosso corpo adquire através de alimentos, é fornecido através de um soro, tá? E deve ser feito numa veia com calibre bem específico. Então, por isso que é feito diretamente na central, tá? E também, gente, é importante ter um catéter já, porque
Porque se a criança apresentar alguma urgência, aí já pode estar fazendo medicação, como dobutamina, dopamina, adrenalina, né? Então, tem que ficar ligado com relação a isso. Se caso não tiver com acesso bom, tem que estar procurando o cirurgião ou o médico responsável para estar realizando esse acesso. O profissional técnico, gente, ele auxilia alguns profissionais dentro da UTI, tá? Auxilia na coleta de sangue com laboratório, porque muitas das vezes o laboratório não consegue acesso, quem funciona é a enfermagem. Com relação ao diagnóstico por imagem, por exemplo, o raio-x, a ultrassom, a cintilografia, o ecocardiograma, tá? Todos esses procedimentos são realizados e precisa do profissional técnico de enfermagem apoiando. Para não correr o risco, gente, de perder um acesso, manipular a criança de forma incorreta, né? Porque o profissional da radiologia, ele não tem formação para isso. Não, gente, não somente raio-x, não, eco, eletro, tá? Todos os exames necessários a enfermagem geralmente apoia. Preparo do medicamento. Ficar atento com relação à posologia do medicamento, tá? Limpar o frasco para não levar infecção para a criança. É importante também avaliar quais são os medicamentos que está prescrito, tá? Não fazer nada sem prescrição. Com relação à bomba de infusão que está na foto do lado, geralmente na UTI é utilizado muito. Cada hospital tem o seu modelo de bomba de infusão. Então, às vezes, nem compensa estar explicando para vocês agora. Quando vocês chegar no setor, provavelmente eles vão te treinar com relação aos equipamentos, tá? Do lado tem uma incubadora. Geralmente a enfermagem não manipula essa criança, tirando ela do lado de fora. Ela é manipulada pelo o buraco que tem na incubadora. Tem que tomar cuidado, gente, porque se deixar aberto pode correr risco de cair, né? E também é importante vocês ficarem atentos para não cair a temperatura. Porque se cair a temperatura pode apresentar febre, né? Se aumentar a temperatura pode apresentar febre. Se cair a temperatura pode apresentar hipotermia. Então, fique atento para não manipular demais essa criança. O preparo de medicamento. Quais são os medicamentos utilizados? Soroterapia, né, com ou sem reposição de eletrólitos. Droga como adrenalina, dopamina, noradrenalina. Medicamentos para sedar, como midazolam, diazepam, lorazepam. E analgésico, né? Dipirona, ibuprofeno, paracetamol. Esses medicamentos são as medicações mais usadas dentro da UTI, tá, gente? Importante vocês saberem a posologia desses medicamentos, porque no momento da urgência é o que mais são usados. Os antibióticos também tá na categoria que é utilizado por causa de um foco de infecção, que geralmente tem dentro da pediatria ou da UTI. Os anticonvulsivantes, porque a criança tende a dar muita crise convulsiva. Acima de 38 graus já apresenta crise convulsiva. Não deixar chegar nesse limite, tá, gente? 39, 38. Se tiver prescrito se necessário, pode administrar a medicação, se caso for para febre. E os corticosteroides. Os corticoides, gente. Esses corticoides, eles é usado para diminuir inchaço, edemas no crânio. E o profissional geralmente é feito no hospital ou em casa, no domicílio mesmo, através de comprimido, né? Mas como é criança, às vezes é feito através de líquido, xarope. E o diurético, que é a hidroclorotiazida e a furosemida. No setor que eu trabalho, a gente faz furosemida para avaliar o sistema urinário da criança no momento do exame. O preparo do medicamento, gente, aqui tá os 9 certos, né? Conferir o paciente de forma correta, os dados, olhar a identidade, né? Olha, se não tiver identidade, pega a certidão de nascimento,
Avalie o IH dessa criança, se está batendo com o seu prontuário. Avaliar, gente, com relação à medicação certa, se é aquela mesma medicação prescrita, certificar, garantir que está certo. Na hora certa, administrar a medicação prescrita, se é de 4 em 4, fazer de 4 em 4, não passar a hora. Avaliar qual é a via que vai ser administrada, se é via oral, intradérmica, subcutânea. A dose que o medicamento foi prescrito pelo médico está certa, é aquela mesma, é o suficiente. Está passando para o médico as melhoras, né? Compatibilidade do medicamento. Avaliar qual o medicamento que pode apresentar alergia em interação com o outro, né? Orientar os pais com relação ao procedimento, porque todos os procedimentos que é feito devem orientar os pacientes, mas como a criança não está com o paciente, você orienta os pais que é responsável por ela, tá? Direito a recusar medicamento, isso é comum, tá, gente? Se o paciente não quiser fazer medicamento, desde que não seja criança, né? Só a criança já é o pai que assina. Desde que não seja criança, pode estar assinando o termo de recusa, como não quer a medicação, tá? E anotar tudo no prontuário do paciente de forma correta, para não correr o risco de informação errada, né? A partir do momento que você anota, você tem respaldo. Então, não esqueçam disso. Aqui, gente, tem os preparos dos medicamentos. Quais medicamentos que são mais utilizados dentro da UTI, como eu falei com vocês, é antibiótico. E o antibiótico, ele contém um frasco com um pó, né, branco. E esse pozinho pode ser absorvido pela narina do profissional. Então, tem que andar com os EPIs direitinho, porque senão pode criar resistência a algum tipo de antibiótico por causa do preparo, né? Como prepara com muita frequência, então isso é comum. E realizar os 9 passos conforme eu orientei. Utilizar máscara, touca, avental, tá, gente? Para cuidar do paciente. Com relação, gente, a bomba de infusão, eu falei com vocês, a maioria das UTI vão utilizar, mas cada setor, cada local que vocês for trabalhar pode ter um tipo de bomba, tá? Aqui, gente, é só por critério de curiosidade mesmo. É um acesso venoso que teve um extravasamento, né? O do meio teve um extravasamento, do pezinho também, causando flebite e perda do acesso venoso. A criança ficou muito tempo desse jeito, ninguém viu. Pode apresentar flebite, né? Perda de acesso venoso. Então, isso tudo pode acontecer devido à infusão de forma incorreta. E na primeira foto, gente, a mãozinha da criança está muito apertada. Então, a pulseirinha está fazendo uma gangrena no braço da criança e está ficando roxinho, cianótico, tá? Tem que ficar atento sobre isso também, dentro do hospital. A segunda foto, a criança está com necrose nos dedos, né? E o terceiro, a criança está com o pezinho todo inchado, está com edema devido a uma punção venosa inadequada, tá? E aqui, gente, tem a identificação do que é flebite, tá? Flebite é toda inflamação na parede de um vaso, da veia. Então, qualquer veia do corpo, desde calibre grosso, fino, pode apresentar uma flebite. O extravasamento é a saída do soro para fora do vaso, né? Causando, às vezes, estilo uma bolsinha ou dor local, edema, calor, né? Tem que ficar atento com relação a isso, porque se perdeu o acesso, não infundir medicação enquanto trocar, tá? Perda do acesso é a saída acidental da agulha da veia. Então, é importante o quê? Devido a essa perda acidental, né? Tá atento para não ficar funcionando com, por exemplo, o scalp. O scalp é um dos equipamentos que mais provoca perda de acesso. Então, focar mais no que? Ver a prioridade que você vai poder fazer para essa criança, para não correr o risco de funcionar errado. E infecção de corrente sanguínea, a gente sabe que é a sepsis, que pode tomar a corrente sanguínea toda, né?
Geralmente são graves, são bacterianas e bacteriana e sistêmica, tá? As consequências são sistêmicas, grave, e geralmente pode desenvolver até uma sepsemia, como eu falei lá no início, que sepse, gente, é uma infecção generalizada, tá? Ficar atento sobre isso. Muitos dos hospitais de grande porte têm um robô chamado Laura. Ela ajuda a identificar alguns erros dentro da equipe, tá? Então é muito importante. Esse robô Laura, ele identifica, faz controle de infecção dentro do hospital, mas ele identifica o que não está sendo feito dentro a partir da evolução da equipe, né? Ele avalia o que não tem sido feito dentro do hospital que deveria ser feito, tá bom? Gente, é só até aqui mesmo. Eu dei uma aula presencial, né? Não sempre presencial através do MET. E agora eu só dei uma explicada para vocês que não puderam participar. Essa é uma parte da UTI para vocês entenderem. Beijos, boa noite.